Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1. Daqui a pouco a gente vai tocar as canções que estão faltando, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminhando na cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. Olha a mensagem que Deus entregou para Jonas levar para o povo de Nínive. Olha que mensagem pesada, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Por que, pastor, que Deus determinou a destruição dessa cidade? Porque estavam desagradando a Deus, estavam fazendo aquilo que não era da vontade de Deus. Mas eu sempre tenho no meu coração que a vontade de Deus não é que as pessoas sejam destruídas. A vontade de Deus é que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Pastor, como que o senhor diz que a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas e ele manda uma palavra de destruição para aquela cidade? Porque o que diz aqui mais em cima, no versículo 3? Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era muito importante diante de Deus, ou seja, era uma cidade importante para Deus. Então, o propósito de Deus não era destruir aquela cidade. O propósito de Deus é que aquela cidade se convertesse, se arrependesse do seu mau caminho. A vontade de Deus é que aquela cidade mudasse de vida, de conduta. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: porque esse vírus foi Deus que mandou, porque a humanidade está perdida, é muita coisa errada, é muita perversidade, é muita maldade. Eu não digo que Deus mandou, eu digo que Deus permitiu que tudo isso viesse a acontecer, para que a humanidade acordasse, para que a humanidade entendesse que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, que nós devemos obediência a Deus, que nós devemos fidelidade ao Senhor, independentemente de religião. Observa que esse mal, esse vírus, ele atingiu o mundo inteiro, e nós sabemos que no mundo inteiro existem vários tipos de religião. Mas o intuito de Deus é que todos, independentemente de religião, de placa de igreja, venham reconhecer que só Ele é Deus e que não há outro além dele, que só Ele é digno de ser adorado, que o caminho a ser seguido se chama Jesus Cristo. Não religião A, religião B, C, igreja, seja ela qual for. E infelizmente, pelos noticiários que vinham se propagando, pelos meios de comunicação, seja televisão, rádio, internet, tudo que a gente via é a maldade se multiplicando. É o ser humano cada vez mais se afastando de Deus, se afastando da vontade de Deus e fazendo aquilo que cabe à vontade própria deles. Infelizmente.
E com a pandemia se tornou ainda mais visível que muitos não estão preocupados com os outros, estão preocupados consigo mesmo, com os seus próprios pensamentos, com a sua própria vontade, com o seu próprio querer. Temos visto cenas tristes, horríveis, mas que isso não vem ao caso aqui agora. O que vem ao caso aqui agora é que tudo que Deus quer, a vontade de Deus, não é que haja destruição. A vontade de Deus é que nós, seres humanos, venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque, meu irmão, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo teve um motivo para que viesse a acontecer. Uma raiz. Tudo. A própria Bíblia diz que maldição sem causa não se cumpre. Então, há uma causa sim para que o mundo inteiro esteja sofrendo, para que esse vírus maldito viesse sobre a humanidade. Existe sim uma causa. Deus sabe qual é. Ele não me mostrou ainda. Eu poderia chegar aqui e falar: a causa é por isso, a causa é por aquilo. Não, eu não sei. Só sei que uma causa existe. E qual é o nosso papel nesse momento? Qual é o nosso dever nesse momento, diante desse cenário de morte, desse cenário de tristeza, desse cenário de destruição? Qual é o nosso papel? É ter medo? É propagar o medo? Como muitos têm feito? Não, o nosso papel não é esse. Qual é o nosso papel, pastor? Qual é o nosso dever como seres humanos? O que a gente deve fazer para que essa maldição, para que esse mal que caiu sobre a terra, que caiu sobre a nossa nação, Brasil, o que nós devemos fazer para esse mal ser destruído? Para esse mal sair do nosso meio, para que a gente vença esse mal. Olha o que diz aqui, ó, versículo 5. Você que está chegando agora, eu estou lendo no livro de Jonas, no capítulo 3. Eu li do 1 ao 4 e agora eu vou ler o versículo 5. Diz assim: os ninivitas creram em Deus. Ou seja, eles não se revoltaram contra Deus. Como muitos têm feito, muitos têm se levantado contra Deus, têm se revoltado contra Deus, têm perguntado para Deus: mas Deus, o porquê disso? Deus, o porquê daquilo? O porquê que aconteceu isso com a minha família? O porquê que aconteceu isso no meu casamento? O porquê que aconteceu isso com os meus filhos? Por que aconteceu isso com a minha empresa? Irmãos, não é momento de se perguntar, de se argumentar, de se questionar. Não! É momento de crer em Deus. É momento de acreditar em Deus, de confiar em Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, só Ele pode mudar essa situação. Só Ele pode mudar. Só Ele. Só Ele pode. Então, os ninivitas receberam uma palavra dura. Eles receberam uma palavra dizendo que em 40 dias toda a cidade deles, todo o povo iria morrer, iriam ser destruídos. Olha que palavra dura. Tem uns especialistas aí que estão dizendo que daqui 2 semanas, mês que vem, o número de mortos por dia vai ser de 4.000 no Brasil. Está repreendido isso em nome de Jesus. Está repreendido. Está repreendido isso em nome de Jesus. Nós temos que determinar que daqui 2 semanas o número de mortos vai diminuir. O número de infectados vai diminuir. Que os hospitais vão esvaziar em nome de Jesus. É essa que tem que ser a nossa fé. Nós não podemos proclamar o medo, proclamar a destruição. Está repreendido isso. Nós temos que ser divulgadores da fé.
não divulgadores do caos. Então os ninivitas, eles creram em Deus. Diante daquela palavra dura, diante daquela palavra de destruição. Ao invés de se revoltarem contra Deus, não, eles creram em Deus. E o que fizeram? E proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, ou seja, um sinal de humilhação. Desde o maior até o menor. Está vendo? Eles proclamaram um jejum. Eles proclamaram uma forma de se humilhar diante de Deus. Ou seja, reconhecendo o erro deles. Irmão, como tem faltado isso para nós, seres humanos? Reconhecer os nossos erros. É muito mais fácil para muitos apontar, julgar, condenar. Olhar para o cisco que está no olho do outro. É mais fácil, para muitos é mais fácil fazer isso. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para nós, reconhecer os nossos erros, tirar a trava do nosso olho e nos humilharmos, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo a nossa prepotência. É isso que nós temos que fazer. Foi o que o povo de Nínive fizeram. Proclamaram um jejum, proclamaram uma humilhação. E é isso que foi proclamado pelo presidente da República do nosso Brasil, por muitos líderes evangélicos. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui entrando em concordância com isso que eles proclamaram. Um jejum para esse domingo agora. Um jejum para o domingo que vem. Estamos nos reunindo em jejum, em sinal de humilhação. Pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Foi o que o povo de Nínive fizeram. E diz mais: chegou esta notícia ao rei de Nínive, ou seja, ao maior da cidade, o todo-poderoso daquela cidade, o rei. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Esse aqui foi que se humilhou mesmo. Está vendo? Do maior ao menor. Todos nós, do maior ao menor, temos que nos humilhar diante de Deus. Reconhecer a grandeza dele e reconhecer a nossa insignificância. Reconhecer que nós sem ele não somos nada, como a própria Bíblia fala. Sem Deus nada podemos fazer. Nada eu posso sem Deus. Nada você pode sem Deus. Nem respirar sem Deus a gente não pode. Tá vendo? Nós precisamos de Deus até para respirar. Quando o nosso ar falta, se não fosse Deus, o que seria de nós? Até para respirar, a gente depende dele. Para tudo. E como muitos precisam compreender isso. Muitos precisam entender isso. E como toda praga, toda maldição que veio sobre a humanidade, que tem vindo sobre a humanidade, que possa vir sobre a humanidade, é para a humanidade entender isso. O quão insignificante que nós somos, por mais ricos que possamos ser. O nosso dinheiro em determinada situação não pode fazer nada por nós. No mês passado, a minha filha esteve internada ali no hospital da Unimed, Imperatriz. E eu ouvi as enfermeiras falando. Nem se a pessoa tiver dinheiro, ela não consegue um leito de UTI aqui, porque está tudo lotado. Tá vendo? Nem se tiver dinheiro.
E isso tem acontecido no Brasil todo. Muitas pessoas, mesmo tendo dinheiro, mas não têm conseguido um suporte para a sua saúde. Não têm conseguido um socorro para a sua saúde. Para que todos venham entender que sem Deus nada podemos fazer. Que sem Deus nada somos. E o povo de Nínive entendeu isso. O rei de Nínive entendeu isso. Ele entendeu. Ele compreendeu que mesmo ele sendo rei, ele era menor do que Deus. Que mesmo ele sendo o maior daquela cidade, ele era menor do que Deus. Eu não sei quem você é. Eu não sei do seu poder aquisitivo. Eu não sei do seu status na sociedade. Mas de uma coisa eu sei, Deus é maior do que você. Eu não sei se você é apóstolo, se você é bispo, se você é presbítero, obreiro, pastor, missionário, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, budista, ateu. Eu não sei o que você é, mas de uma coisa eu sei, Deus é maior do que você. E enquanto nós não reconhecermos isso, vamos continuar sofrendo. Vamos continuar padecendo. É importante que todos nós venhamos reconhecer, por maior que sejamos, Deus é maior do que nós. Da onde você estiver me ouvindo, temos pessoas aqui me ouvindo do Pará, do Tocantins, aqui do Maranhão, de Teresina, pessoas me ouvindo aqui do Paraná. Mandar um abraço aqui para minha prima Ivaneide, para todos os meus primos que moram ali no Paraná, minha tia. Pessoas me ouvindo aqui da Paraíba, Teresina, várias cidades de Teresina, várias cidades aqui do Maranhão, povoados. Ei, nós não somos nada sem Deus. Não somos nada. Versículo 6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, se humilhou. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ele proclamou um jejum total. Ninguém vai comer, ninguém vai beber. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, se converteram. O que é se converter, pastor? Se converter é mudar de rumo, é mudar de direção. É mudar de rumo. É se converter, é fazer uma conversão, mudar de rota. Se eu sou uma pessoa que vive na prostituição, no adultério, na mentira, no engano, eu vou me converter, ou seja, eu vou sair desse caminho, eu vou mudar de rumo, eu vou mudar de rota. E vou passar a ser fiel, obedecer a Deus. Se eu mentir, eu vou passar a falar a verdade. Se eu roubava, eu vou passar a não roubar mais. Vou passar para o caminho da honestidade. Se eu traía, eu vou ser fiel agora. Mudar de rumo. Foi o que o rei proclamou naquela cidade. A partir de hoje, ninguém vai comer, ninguém vai beber. Todos vão se vestir de pano de saco e vamos nos converter. Vamos mudar de rumo. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos nos converter. E é isso que tem faltado para muitos de nós. Se converter dos seus maus caminhos. Se humilhar diante de Deus. Pedir perdão. E quando eu digo isso, não estou falando de religião. Não estou falando para você se tornar um crente, não.
Não estou falando isso. Porque se converter, mudar de vida, não tem nada a ver com religião. Se arrepender dos seus pecados não tem nada a ver com religião. Tem a ver com decisão de mudar de vida, de se tornar uma nova criatura, de passar a temer, obedecer e ser fiel a Deus. É isso que nós temos que fazer. Grandes e pequenos, ricos, pobres, brancos, negros, evangélicos, católicos, enfim, assembleianos, batistas, independentemente de religião, placa de igreja, denominação, isso não quer dizer nada. O rei mandou todo mundo, ele baixou o decreto. Baixou o decreto. Vamos jejuar, vamos nos humilhar, ninguém vai comer, ninguém vai beber nada. Vamos nos converter do nosso mau caminho, da violência que há nas nossas mãos. Aí ele diz, versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E quantas pessoas têm perecido porque não têm se humilhado diante de Deus? Quantas pessoas têm sofrido porque não têm se arrependido dos seus pecados? Quantos? E por causa do erro de muitos, muitos têm sofrido, muitos têm padecido e muitos têm morrido. É claro que um dia todos nós iremos morrer, porque, como minha mãe sempre fala, ninguém nasceu para semente, né? Nós vamos morrer um dia. Mas para aqueles que morrem em Cristo, aqueles que morrem com Cristo, eles não estão morrendo, eles estão apenas voltando para casa. Aleluia, eu creio nisso. E é isso que nós vamos fazer, meus irmãos. Amanhã nós vamos jejuar. Eu convoco você que está me ouvindo ou me assistindo aqui pelo Facebook, muita gente aqui assistindo pelo Facebook, de vários lugares, e muita gente me ouvindo aqui pela rádio, de vários lugares também. Eu te convoco a jejuar amanhã. Por quanto tempo, pastor? O tempo que você suportar. Se você aguentar só 1 hora, amém. Se você aguentar 2 horas, 3 horas, 4, 5, enfim, o tempo que você suportar. Aqui o que vale não é o tempo que você vai jejuar. O que vale é a intenção do seu coração. O que vale é a intenção do seu coração. Então amanhã, na hora que você acordar, antes de você levantar, você vai se assentar na sua cama, ou vai se ajoelhar, ou ali mesmo deitado. Você vai entrar em jejum, em oração, e vai dizer, meu Deus, a partir de agora, nada vou comer, nada vou beber, até eu suportar. Ou por 1 hora, aí você diz, eu vou fazer isso por 1 hora, eu vou fazer isso por 2 horas, eu vou fazer isso até o meio-dia. Eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou me humilhar. Aí você diz, em prol da minha vida, em prol da minha família, em prol da nação brasileira, em prol do mundo, para que haja paz, para que haja cura. Nós vamos fazer isso amanhã e no próximo domingo. Vamos estar nesse propósito de oração, de jejum. Não somente na questão da saúde, na questão desse vírus, mas em todas as áreas de nossas vidas. Quantas pessoas não estão padecendo com o vírus, mas estão padecendo porque ficaram desempregadas, porque não tem o que comer dentro de casa, porque o casamento está destruído, porque a família está destruída. Quantas pessoas não foram acometidas por esse vírus, mas foram acometidas por uma ansiedade, por uma depressão, uma angústia, uma tristeza profunda.
Então nós vamos estar jejuando, orando, nos consagrando. E eu creio que Deus vai nos responder. Como diz aqui o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E não o fez. Porque realmente não era isso que Deus queria fazer. Eu creio que não era isso que Deus queria fazer, porque nós lemos aqui no versículo 4 que a Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E como que é importante para mim e eu quero que morra, eu quero que seja destruída? Não, essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles se arrependessem, e eles fizeram. Eles se arrependeram. E uma cidade de 100 mil habitantes foi poupada, porque eles se arrependeram. Você é importante para Deus. A sua família é importante para Deus. A Ceilândia, os açailandenses, os maranhenses, os brasileiros são importantes para Deus. Todas as nações são importantes para Deus. Até mesmo aquelas ou aqueles que não acreditam nele, que servem a outros deuses. Ou seja, tem nação que o Deus delas é o sol, é a lua, é a vaca, é o rato. Tem nações que o Deus deles é Mamon. Tem povos que os deuses deles são demônios, são santos. Mas mesmo assim, são importantes para Deus. E que se arrependerem, que se humilharem, Ele vai abençoar todos, independentemente de quem são ou do que fizeram. E é isso que nós temos que fazer. Nos humilhar diante do nosso Deus. Por isso houve essa convocação pelo presidente do Brasil, por muitos líderes de várias denominações, convocando o seu povo, o povo de suas igrejas, e convocando a nação. E aqui estou eu convocando você, que é ouvinte do programa Promessa Viva, que gosta do nosso programa, você que ouve todos os sábados, você que participa conosco todos os sábados, você que está ouvindo hoje pela primeira vez, eu estou convocando você a estarmos nesse propósito de jejum e oração. Amanhã, assim que você acordar, você vai entrar em jejum, em prol da sua vida, da sua família e de toda a nação brasileira. Vamos fazer uma oração? Agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai querido, é no nome de Jesus que eu entro em Tua presença agora em oração e trago comigo cada uma dessas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Apresento a vida delas, apresento os seus familiares, apresento a cidade de Açailândia, o estado do Maranhão, apresento a nossa nação Brasil. E juntos oramos, em primeiro momento, para te agradecer por essa palavra e pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, do nosso mau caminho. Meu Deus, neste momento, Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. E esse propósito, meu Pai, que foi lançado pelo nosso presidente, que foi lançado pela liderança evangélica, para juntos estarmos jejuando neste domingo, em oração, em clamor pela nossa nação. Meu Pai,
aqui diante de todos, meu Deus, nós assumimos esse compromisso de estarmos em jejum amanhã, orando e clamando por dias melhores e profetizando, determinando que dias melhores virão, que a cura venha sobre a nossa nação, sobre aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs. Meu Deus, quantos hospitais já estão lotados? Quantos estão na fila esperando por um leito de UTI? Eu clamo por essas vidas, Pai, eu oro por essas vidas. E eu determino que não haja necessidade deles irem para uma UTI, que eles sejam curados agora em nome de Jesus. Que o quadro clínico deles venha melhorar a partir de agora em nome de Jesus. Nós determinamos isso, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos no teu poder, ó Senhor Jesus. E assim nós oramos, não somente por os que estão enfermos, doentes fisicamente, oramos também por aqueles que entraram em depressão, por aqueles que estão sofrendo com ansiedade, aqueles que estão angustiados, atribulados, aqueles que estão com os casamentos destruídos, aqueles que entraram em falência, aqueles que perderam o emprego, aqueles que não têm o que comer, meu Pai, nós oramos por essas pessoas agora. E determinamos milagre, determinamos bênção, determinamos cura, determinamos libertação, determinamos a vitória na vida de cada uma dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. E assim eu te agradeço por mais uma oportunidade de ter estado aqui, através desse meio de comunicação, pregando a tua palavra, falando do teu amor. Abençoe a cada uma dessas vidas, que a tua bênção, que a tua misericórdia esteja sobre essas pessoas. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga: assim seja.